Então, seguindo nossos minutinhos psicológicos, ainda sobre o tema ilusão, desta vez sobre a ótica do espírito Hamed na obra As Dores da Alma, pelo menos é uma parte da obra dele, porque o assunto é mais amplo. Mas vamos pegar alguns tópicos para a nossa reflexão. Diz Hamed o seguinte: a criatura humana que modela suas reações emocionais através dos critérios dos outros estabelece para si própria metas ilusórias na vida. Como é que eu posso lidar a partir da vontade ou da capacidade do outro? Eu preciso lastrear a minha vida, as minhas reações, dentro daquilo que está dentro de mim, porque nenhuma pessoa reage da mesma maneira. Irmãos não reagem, irmãos gêmeos não reagem da mesma maneira. Então isso não é razoável. Aí ele diz, a criatura esquece de que suas experiências e reações são únicas e de que esse constante estado de desencontro e aflição, claro, se eu quero balizar o meu sentimento pelo outro, a maneira do outro, a maneira da outra pessoa, não vai dar certo. Eu vou viver em eterno conflito íntimo. E aí ele diz o seguinte, né, que essa aflição, é subproduto de uma tentativa de concretizar uma irrealidade. Quer dizer, eu vivo na fantasia. Constantemente criamos fantasias em nossa mente. Bloqueamos a nossa consciência e recusamos aceitar a verdade. Usamos diversos mecanismos de defesa, conscientes ou não, para evitar ou reduzir os eventos, coisas ou fatos que nos são inadmissíveis. Ou seja, aquilo que eu não gosto, eu finjo que não existe, que não aconteceu, que não está presente. É o avestruz com a cabeça no buraco. E vocês podem pensar que isso é uma coisa do animal, mas os seres humanos fazem isso o tempo todo. A negação é um desses mecanismos psicológicos usada no momento de perda ou derrota. Negamos a fim de amortecer nossa alma das sobrecargas emocionais. Quanto mais sonhos ilógicos, mais cresce a luta para materializá-los, levando os indivíduos a se tornarem prisioneiros de um círculo vicioso e, como resultado, a sofrerem constantes frustrações e uma decepção crônica. Quantas vezes eu conheci pessoas que diziam assim: o meu amigo tem uma casa assim, o meu amigo tem um carro ali, o meu amigo tem isso. É o seu amigo, não é você. Isso não é a sua realidade, você não mora naquele lugar, você não tem aquele recurso, você não tem aquele conhecimento, você não sabe tocar aquele instrumento, você não tem aquele emprego, você não tem aquela esposa, você não tem aquele marido, você não tem aquele filho de sucesso. Caramba! As pessoas vivem citando outros. Isso não funciona. Outra coisa muito interessante que Hamed traz para nós, sob o ponto de vista de ilusão, é a questão do perfeccionismo. Então ele diz assim: o perfeccionismo é, por certo, a mais comum das ilusões e, inquestionavelmente, uma das mais catastróficas quando interfere nos relacionamentos humanos. A ideia de ser um modelo perfeito, tem gente que se acha perfeita, só faz tudo certo, né? Nada mais é do que um processo neurótico que faz com que o indivíduo assimile cada manifestação de contrariedade dos outros como um sinal de seu fracasso e interprete isso como uma rejeição pessoal. Quer dizer, eu sou tão perfeito que qualquer comentário que a pessoa faça, eu acho que aquilo é pessoal, que ela está me atacando, que ela não gosta. Apenas, às vezes, ela não concordou, não gosta daquilo, não compartilha daquela ideia. Mas aí a gente amplifica aquilo de uma forma doentia. É como ele diz, é um processo neurótico.
Outra coisa interessante que ele coloca da ilusão. A sensação de que podemos controlar a vida de parentes e amigos também é uma das mais frequentes ilusões. E nem sempre é fácil diferenciar a ilusão de controlar e a realidade de amar e compreender. A gente gostar de estar perto das pessoas, dos familiares, dos amigos é uma coisa. Querer controlá-los e mantê-los sob a nossa guarda, isolado dos outros, é loucura. A ação de controlar os outros se transforma, com o passar do tempo, em um nó que estrangula lentamente as mais queridas afeições, extinguindo o amor dos que convivem conosco. Claro, as pessoas se sentem sufocadas. Aquela pessoa quer atenção exclusiva, quer a posse. Ninguém aguenta isso, por mais que ame. E aí, obviamente, a tendência daquela afeição é se esfacelar, porque chega uma hora que está desagradável. Então ele diz assim, as pessoas poderão até permanecer do nosso lado por fidelidade, jamais por carinho ou prazer, porque se torna a convivência desagradável. Aí, mais uma. É muito rico esse material do Hamed, e a gente só pôde pegar um pedacinho para não se alongar. Em outras circunstâncias, diz o Espírito Hamed, agimos com segundas intenções, envolvendo criaturas que nos parecem, né, capazes de trazer vantagens imediatas. A pessoa se aproxima daquela outra porque quer alguma coisa que ela tem, que ela pode facilitar o acesso. Em nossos devaneios e quimeras, achamos que conseguiremos ter êxito. Mas, como sempre, todo plano oportunista, cedo ou tarde, será descoberto. Quando isso acontece, a gente se sente indignado, obviamente por uma incoerência, a gente fica irritado com a pessoa e nem mais, porque fica difícil aceitar que foi uma autoilusão, como ele coloca, né? Eu tomei a decisão de me aproximar daquela pessoa por um motivo errado. Obviamente, quando dá errado, eu culpo ela, não a mim. Mais uma vez, é ilusão e imaturidade. Escolhemos amizades inadequadas, não analisamos suas limitações e possibilidades de doação, afeto e sinceridade. Quer dizer, a gente se aproxima, se joga, né? Pula assim, abre o peito e pula, sem analisar, sem entender. Geralmente isso é carência, é precipitação, bom, uma série de coisas. E aí, quando a gente se mete nessas relações, né? Amizades inadequadas, relações que a gente não avalia dentro de uma lógica mínima, e quando recebemos a pedra da ingratidão e da traição por parte delas, a gente culpa elas. Certamente esquecemos de que somos nós mesmos que nos iludimos, por querer que as criaturas deem o que não podem, e que ajam de uma forma que a gente imaginou e que ela nunca pretendeu fazer aquilo. Não culpemos ninguém pelos nossos desacertos, pois somos os únicos responsáveis, cada um de nós, pela qualidade de vida que experimentamos aqui e agora. Confiar no sentimento de justiça que sai do coração é a recomendação, pois isso vai promover a independência de nossos pensamentos e vamos viver com senso de realidade. Normalmente, essa é a característica das pessoas espiritualmente maduras. Reflitamos.